Congresso deve comandar a política orçamentária, a política fiscal do país? Fica comigo nesse vídeo que esse é o tema de hoje. Então, pessoal, uma das questões que tem realmente aí causado grande perplexidade nos analistas é exatamente essa questão do Congresso Nacional comandar ou assumir boa parte do comando orçamentário do Brasil. Gente, eu nunca vi isso na vida. Desde que eu acompanho esse tema, eu estudo política fiscal, eu lido com política fiscal a minha vida inteira, né? Desde que eu me formei em economia, fiz mestrado sobre finanças públicas, fiz doutorado sobre política fiscal, né? Estou concluindo o doutorado, e eu nunca vi algo nesse sentido, né? O nosso modelo de presidencialismo é um presidencialismo que ele é forte quando a figura do presidente da República é forte, principalmente em começo de mandato, e ele é muito fraco quando a figura do presidente da República é débil, e principalmente em final de mandato, quando o governo já vem ali com cansaço, com o desgaste. Mas o nosso modelo de presidencialismo sempre requereu um relacionamento entre executivo e legislativo, até aí é da democracia, ok? Então, o executivo não governa sozinho, ele precisa do legislativo para aprovar um conjunto de medidas, e esse apoio no legislativo ele pode se dar de várias formas. A melhor forma do mundo, né, a melhor forma da vida, seria se o executivo construísse a sua base a partir de semelhanças ideológicas, né? A partir de um programa de governo claro e de uma base no Congresso que pudesse ali realmente acreditar nessas reformas. Isso seria o melhor dos mundos. Isso não é possível, no entanto, no nosso modelo político, né? Primeiro porque o executivo nem sempre é eleito com a pauta razoável. Segundo, porque o legislativo ele privilegia, na forma das nossas eleições, eleição de grupos de interesse, né, de corporações. Então você tem sindicatos agrícolas, você tem igrejas, você tem esse tipo de bancada, né, de forma que você acaba criando feudos no Congresso ali, temáticos de determinados setores da sociedade, mas tem dificuldade realmente de implementar um debate a partir de pautas transcendentais, né, como o orçamento, né? Isso acaba criando realmente a necessidade do executivo buscar novas formas de relacionamento com o Congresso. Durante muitos anos, né, na nossa história, isso vocês acompanharam pela imprensa, nos últimos 30 anos, esse relacionamento se deu a partir ali de um certo fisiologismo, né, o chamado toma lá da cá, no qual o executivo contemplava lideranças do Congresso com ministérios, agências regulatórias, cargos, não só parlamentares, mas indicados de parlamentares que assumiam cargos chaves no executivo. Isso pegou, né, começou a pegar muito mal, sobretudo a partir dos anos 2010, com o advento da Lava Jato, escândalo de corrupção acontecendo em muitas dessas autarquias, e esse modelo se esgotou. O fato é que esse modelo se esgotou, mas nada entrou no lugar. E isso é extremamente perigoso, porque abriu exatamente a brecha para o contexto que nós temos hoje. Um presidente da República eleito, sob o pretexto de que não pretendia se relacionar com o Congresso, e principalmente com aqueles setores mais fisiológicos, como o Centrão, como outros setores aí, de partidos pouco ideológicos, mais pragmáticos, enfim, que buscam recursos. E o fato é que os erros que o presidente da República cometeu ao longo dos seus quase 4 anos de mandato, né, já estamos no 4º ano de mandato do Bolsonaro, o empurraram ali para uma zona cinzenta que poderia lhe acometer o impeachment, e então ele perdeu completamente o controle do governo. E o Congresso Nacional, mais precisamente a Câmara dos Deputados,
assumiu o controle da pauta nacional. Então, hoje o Executivo não pauta mais nada, né? A reforma tributária, né? A reforma do imposto de renda, quem propôs foi o presidente da Câmara, no meu entendimento ruim a reforma, podemos discutir sobre isso no outro momento. A independência do Banco Central foi pautada pela Câmara, no meu entendimento uma boa medida. E outras matérias tantas, PEC emergencial, a questão da dolarização da economia, tudo isso vem sendo tratado no âmbito do Congresso. O Executivo se esvaziou da responsabilidade de governar. Qual que é o problema? O problema é que isso repercutiu na política fiscal. Como vocês estão vendo aqui, nós estamos abertos aqui no Correio Brasiliense, vou deixar a matéria na descrição. O Congresso assumiu boa parte do orçamento, de forma que você tem, né, na política orçamentária nacional, despesas de caráter continuado, né, que são salários, previdência, enfim, um conjunto de despesas que elas são programadas a longo prazo. Elas, de um exercício para o outro, elas não podem ser cortadas, então isso já vai onerar o caixa do governo aí em vários períodos, em vários exercícios fiscais. E você tem as chamadas despesas sob programação financeira, né, dentre as quais as despesas discricionárias. E é sobre isso que o Congresso está avançando, né? Então, isso é extremamente perigoso. Porque o Congresso, primeiro, o Congresso ele é constitucionalmente, né, ele é responsável por fiscalizar e julgar os atos do presidente da República, entre eles os atos fiscais, né? Então, sobre isso, o artigo meu do Valor Econômico, vocês vão poder discutir, entender isso em mais detalhes, né? Como, constitucionalmente falando, o Congresso assumir a gestão orçamentária do país é um absurdo, né? Porque o Congresso é responsável exatamente por aprovar, por julgar as ações do Executivo nessa área. Não obstante a isso, nós tivemos o impeachment da presidente Dilma em 2015, em 2016, por crimes contra a lei orçamentária. E hoje, né, o Congresso assume essa prerrogativa. Isso é extremamente perigoso. Então, hoje o Bolsonaro é refém do Congresso. O presidencialismo de coalizão, tal qual nós conhecíamos, ele foi substituído por algo muito pior, porque antes os deputados, os senadores tinham acesso ao executivo por vias de cargo. Hoje eles têm acesso direto, hoje eles formulam política pública e sem ter competência para isso, sem ter os instrumentos que tem o Ministério do Planejamento, sem ter os instrumentos que tem o Ministério da Fazenda. Hoje tudo isso está juntado no chamado Super Ministério da Economia, mas tão logo esse governo termine, eu creio que o Ministério do Planejamento vai ser separado do Ministério da Fazenda. Eles vão realmente redesenhar essa estrutura que não funciona bem, né? E o fato é que a política orçamentária hoje no Brasil está jogada ao Deus dará, né? E isso tem repercussões macroeconômicas sérias. Primeiro, a oferição de resultado do gasto público, né? Nós não teremos desempenho, avaliação do desempenho desse gasto. Segundo, desrespeito às restrições orçamentárias do governo. Vocês podem ver isso claramente, gente, na destruição do teto de gastos, né? Que ainda existe, foi repensado ali, foi refeito esse teto de gasto com o limite que era para constar em junho, passou a constar em dezembro, tudo bem, mas a regra perdeu seu principal sentido, que era frear o apetite dos políticos por gastarem mais. De forma que isso traz outras implicações macroeconômicas. Inflação mais persistente, né, por um lado, taxas de juros mais altas, inclusive taxa real, taxa natural de juros, né, e, enfim, a estagnação do crescimento da economia. Então, tudo isso são consequências desse processo. Eu gostaria de deixar claro que o meu posicionamento sou radicalmente contra esse modelo. Com isso, nós encerramos aqui. Deixe o seu like se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo, deixe a sua pergunta, o seu comentário, que nós estaremos respondendo as perguntas nos próximos vídeos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.